Agora, no programa Palavra do Pastor, a mensagem de Deus para o seu coração. Com muito prazer, nós queremos ler o Salmo de número 39 para a nossa meditação no programa de hoje. Diz o texto sagrado: Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua e disse: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destruís como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não sejas mais. Diante deste salmo que lemos, vamos meditar. E vamos usar exatamente essa palavra, meditar, meditação. A prática da meditação, hoje em dia tem encontrado grande aceitação. Mas, infelizmente, muitos estão fazendo dela uma forma de culto. Daí a distorção dos seus verdadeiros propósitos. No Salmo 39 que nós lemos, e o versículo de número 3, o rei Davi diz: Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. E na leitura de todo este belo salmo, nós podemos descobrir a que conclusões o salmista chegou em sua reflexão, na sua meditação. Deus, seja também esta a nossa experiência, meditar. Quando vemos nesse salmo tantas verdades, entendemos a fragilidade da vida, sem nenhum pessimismo, sem o menor espírito de derrota, nada de autocomiseração, mas com bastante realismo. Eu creio que uma coisa que todos nós deveríamos, e por que não dizer precisamos, parar para pensar um pouco, é na transitoriedade da vida. E foi isto que certo dia o rei Davi fez. Ele parou um pouco, ainda que fosse um rei e por isso com muitos compromissos e responsabilidades, e refletiu com seriedade nesse assunto. Como ele viu e descreveu a vida, do versículo 5 ao 12, algumas frases nós podemos colher aqui. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Outra frase que ele disse: o prazo da minha vida é nada. No versículo 5 ele diz: todo homem é pura vaidade. No versículo 6 ele disse: passa o homem como uma sombra.
E no 12, sou forasteiro na tua presença. Há certas pessoas que, pelo seu comportamento, até parece que pensam que são eternas aqui nesta terra. Quando o homem conclui o mesmo que concluiu o salmista Davi, ele começa a descobrir outros valores e a viver esta vida de uma maneira mais sábia, mais inteligente e também mais realista. Lembrar todos o que afirma a Escritura do Salmo 90 e do Tiago 4:14. É importante observar e ler esses textos bíblicos que concordam realmente com o salmista Davi. Veja como ele entende sobre a vaidade das riquezas. Seria importante que disséssemos aqui o seguinte: Deus de maneira alguma condena as riquezas, até mesmo porque todas as riquezas a ele pertencem. Claro, nós sabemos disso. Ageu 2:9 diz que o Senhor é dono do ouro e da prata. A Bíblia Sagrada testemunha a respeito de muitos homens a quem Deus deu riquezas e bens. Davi, por exemplo, o autor desse salmo, foi um deles. O que o rei Davi concluiu ao compor este salmo tão rico em lições foi que as riquezas terrenas, em última análise, são vaidades. Vejamos o que ele diz. Davi vai falar a respeito do assunto e em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Entendemos, meu amigo ouvinte, que os valores dessa terra, o poder monetário, a prata e o ouro e aquilo que envolve os bens materiais tem o seu valor, sim, para o momento desta vida, para a nossa vivência aqui na terra, mas no final da vida, esses valores não irão nos acompanhar na eternidade. Quanta verdade nessas poucas palavras. Todos concordamos que o que mais leva o homem à inquietação é o dinheiro. Aliás, alguns chegam a uma inquietação tal que, desesperados, colocam um ponto final na sua vida. Esta é uma palavra muito comum hoje em dia, inquietação. E como resultado, o que acontece? Estresse, infarto, insônia, úlceras, desarmonia na família, mau humor, falta de paz e muito mais. E a Bíblia é clara quando diz que esse tipo de inquietação é vã. Pelo seguinte, o cidadão amontoa riquezas e não sabe quem as levará. É uma verdade dura, mas é verdade. Esta foi uma outra conclusão a que chegou o nosso amigo, o rei Davi, que escreveu esse salmo. Diante disto, peçamos a Deus que nos ajude a não colocarmos nos tesouros desta vida o nosso coração, mas usarmos todos os recursos que Deus nos deu ou nos vem a dar no investimento que permanece. Ajudar o reino de Deus, ajudar a obra de Deus, ajudar a obra missionária, construir templos, reformar templos e fazer igrejas lindas para o povo de Deus adorar o nome do Senhor. Porque para a sepultura não levaremos. Tem os seus valores, mas como falei, é o tempo limitado dentro dos seus limites. Mas olhando no Salmo ainda, vemos a seriedade do pecado. Na sua reflexão, o salmista chega a mais uma conclusão tão séria, e talvez até mais séria que as duas primeiras. Quão sério, quão grave, quão terrível, quão daninho, quão triste é o pecado. Infelizmente, falar em pecado hoje, para alguns, é até sinônimo de atraso, de ignorância. Até mesmo o termo pecado já não é mais usado por muitas pessoas. Encontramos termos mais suaves, como desvio da personalidade, fraquezas, falhas. Tudo isso é importante pensarmos, mas existem momentos da vida que precisamos encarar, precisamos realmente admitirmos. Mas o salmista
viu no pecado uma coisa tão séria que no versículo 8 desse salmo, assim ele se expressou: livra-me de todas as minhas iniquidades. Para aquelas pessoas que brincam com o pecado, que acham que não há mal nenhum em pecar, a Bíblia Sagrada tem uma palavra deveras muito séria e para alguns talvez um pouco dura. Diz o Provérbio 14:9, os loucos zombam do pecado. Estes que estão brincando, como o sexo, drogas, crimes, violências, com opressões, com desonestidade, com roubo, com furto, com mentiras, sim, com toda sorte de pecado, a Bíblia, a palavra de Deus, chama de loucos. Foi sentindo isto que Davi fez esta oração a Deus: livra-me, ó Deus, de todas as minhas iniquidades. Mas não se desespere, Deus é a nossa esperança. Em meio a toda aquela situação que o salmista estava vivendo, chegando àquelas conclusões a que ele chegou, ele se revela um realista e não um pessimista. Então ele deixa brotar de seus lábios uma nota muito rica, por que não dizer muito linda, e ele diz no versículo 7, tu és a minha esperança. Glória a Deus. Hoje muitos estão dizendo que tudo está perdido, que já não resta mais esperança, que marchamos para o caos e a derrota final. Mas não é bem assim. Há esperança para aqueles que acreditam em Deus. Creio que esta frase deveria estar escrita em letras de fogo nas telas da TV, nos jornais, nas revistas, diante dos olhos dos legisladores, dos executivos, nas escolas e fábricas, nos hospitais e presídios. Sim, todos os dias, em quaisquer circunstâncias, estaríamos repetindo: Deus é a minha esperança. Não importa a circunstância, não importa o problema, não importa a situação, por mais embaraçosa que ela seja, Deus é a nossa esperança. Meu amigo, Deus é a sua esperança. Esta é uma hora de avaliação. Quem sabe o amigo ouvinte, escutando estas reflexões, foi tocado. É possível que você tenha agora mesmo descoberto que ainda o seu problema seja tão sério. Deus tem a solução, porque Ele é a nossa esperança. Diante da fragilidade da vida, da vaidade das riquezas e da seriedade do pecado, você, meu amigo, pode e deve agora mesmo entregar a Deus toda a sua vida e dessa maneira experimentar nele a resposta a todas as indagações da sua alma e dizer: Deus é a nossa esperança. E eu oro por ti e eu peço a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa, porque Deus é a tua, é a nossa esperança, é a esperança dos seres humanos da terra. Receba a oração e receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus agora, eu oro pelos nossos milhares de ouvintes, desejando a todos, Senhor, que cada um consiga diante de Ti meditar na Tua palavra como fez o salmista e pensar na fragilidade da vida, pensar nas vaidades da vida, pensar na seriedade do mal e pensar em Ti, que és o Deus da nossa esperança. Que a Tua bênção esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.